Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, caros colegas deputados municipais. Ribeiro dos Santos foi morto com um tiro à queima-roupa dentro de uma universidade. Nessa fatídica noite, também José Lamego foi agraciado com a doçura do fascismo. Levou um tiro na mão, tendo escapado milagrosamente à morte. Por muitas tentativas que se ensaiam para branquear o fascismo também foi isto. Assassinatos contra jovens de 26 anos que protestavam contra a repressão e contra a guerra colonial. Ribeiro dos Santos teria hoje 76 anos, mas infelizmente foi morto por um PID. Ribeiro dos Santos foi assassinado à queima-roupa porque ousou dizer não, ousou ser contra e ousou lutar. Ribeiro dos Santos foi assassinado porque era frontalmente contra a guerra colonial. Uma guerra hedionda, abjeta e de má memória para cerca de 1 milhão de portugueses recém-chegados à vida adulta que foram matar e morrer em nome de um Portugal que alguns queriam que fosse domínio até Timor. 1 milhão de portugueses que foram mandados para o meio da selva para defender os interesses de meia dúzia de famílias que viviam alapadas ao regime e por isso mesmo o suportavam, financiavam e apoiavam entusiasticamente. 1 milhão de portugueses que levaram sofrimento e que sobretudo trouxeram sofrimento, que os acompanhou e irá acompanhar até ao final das suas vidas, sem apoios, sem reconhecimento, sem nada. Sem nada não. Ao longo da história recente de Portugal democrático, houve sempre quem os usasse para fins políticos. Promessas vãs que resultaram em migalhas, sem dignidade e sem a devida compensação pelo crime que sofreram. Terem sido enviados por Salazar para uma guerra que nunca deveria ter existido. Ribeiro dos Santos foi assassinado porque ousou lutar e infelizmente não chegou a vencer contra a mais longa ditadura da Europa. Sim, não obstante o revisionismo histórico ser cada vez mais atrevido, na sua tentativa de transformar uma ditadura, uma democracia musculada, no fascismo, numa espécie de orgulho lusitano, ou de uma singela Portugalidade, ou de um ditador, sarcasticamente batizado por Zeca Afonso de avô cavernoso, no homem do seu tempo e fruto do seu contexto, poupadinho, remediado, pobrezinho, honestezinho. Este revisionismo perdeu a vergonha quando passou a defender que Salazar era uma pessoa extraordinária, que não sabia o que era a PIDE e que o problema era as pessoas que o rodeavam. Ignóbil mentira. A PIDE era a estrutura do regime que se ocupava do trabalho sujo. Nunca foi um Estado paralelo e secreto dentro do Estado. De alto a baixo do regime, todos sabiam o que era a PIDE e quais os seus métodos. Salazar sabia. Salazar mandava. O grito de guerra da Legião Portuguesa é de resto esclarecedor. Quem vive? Portugal, Portugal, Portugal. Quem manda? Salazar, Salazar, Salazar. Esqueceram-se de quem sofreu. Os portugueses, os portugueses, os portugueses. Ribeiro dos Santos foi assassinado porque não se revia numa sociedade onde se enalteciam as virtudes de um partido único, que foi sempre continuada, não obstante as falsas aberturas da primavera marcelista. Uma sociedade com um regime totalitarista, sustentado numa dominação eficaz e densa, onde se destacava a concentração e a personalização do poder. Ribeiro dos Santos foi assassinado porque não se resignou no desejo de se exprimir e viver livremente. À semelhança de todos aqueles que ao longo de 48 longos e negros anos passaram pelos calabouços do regime, onde se destacam Caxias, Peniche e o Tarrafal. Antigos ministros e militares do reviralho, anarquistas e comunistas, operários e camponeses, intelectuais de renome e funcionários públicos, maçons e sacerdotes, velhos republicanos e monárquicos antissalazaristas, comunistas fiéis a Moscou ou scissionistas pró-Pequim, africanos anticolonialistas e estudantes universitários, todas as correntes de opinião, porque ou se era por Salazar ou contra Salazar. Se o fascismo reprime todos os que não estavam alinhados com o regime, a verdade é que a intensidade da brutalidade, da repressão, não atingiu todos por igual. Assim, um camponês do Alentejo era torturado de uma forma muito diferente de um intelectual de Lisboa. Exemplo paradigmático é o das camponesas da freguesia rebatejana do Coço, que foram as primeiras mulheres a ser torturadas pela PIDE, com uma violência que não foi mais tarde usada contra estudantes. Além da tortura física, existia a tortura psicológica e a humilhação. Estas mesmas mulheres do Coço foram, por exemplo, numa ocasião, desnudadas e obrigadas a fazer as suas necessidades no meio de uma roda de elementos da PIDE. Tortura para uns, disciplina necessária para outros. Ribeiro dos Santos foi assassinado porque almejava um Portugal com mais ambição do que aquilo que era dirigido por alguém que afirmava que um povo que tenha coragem de ser pobre é um povo invencível. Almejava um Portugal diferente daquele que existiu durante meio século, onde a pobreza era endémica, estrutural e escandalosamente maioritária e onde apenas uma ínfima parte da população vivia faustosamente, suportando e apoiando o regime.
Ribeiro dos Santos foi assassinado porque lutou pela dignificação do trabalho e do trabalhador, pelo respeito dos seus direitos, numa ditadura que proibia o multipartidarismo, a liberdade sindical, onde o suborno e o corporativismo dominavam o mercado laboral. Ribeiro dos Santos foi assassinado por quem instituiu e defendia as virtudes da censura. A mesma censura que anulava a pluralidade das opiniões, mas que também pretendia a formatação cultural, artística, ideológica e filosófica de um povo. Uma formatação que foi também feita por via do alcoolismo, pela exaltação da raça e costumes, por instituições tenebrosas como a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa, e que contou com o apoio dos setores mais conservadores da Igreja, da Academia e do aparelho militar e policial do Estado. Felizmente também daqui vieram importantes contributos para o fim do regime. Uma formatação que secundarizava o papel da mulher, fosse no mundo laboral, na sua participação cívica, na vida familiar, profundamente assente na cultura do patriarcado. Uma formatação que apelava e premiava a cultura do delator. Foi um dos 20.000 informadores da PIDE, que eram os ouvidos e olhos do regime, que disputou a sucessão de acontecimentos que culminou na morte de Ribeiro dos Santos, ao ter sido identificado e denunciado como o bufo que era, no meio de um protesto estudantil no atual ISEG. Ribeiro dos Santos foi assassinado há 50 anos. Ribeiro dos Santos não é da extrema-esquerda. Ribeiro dos Santos é recordado e homenageado por todos os democratas. Que a sua memória seja preservada e que as suas motivações jamais sejam esquecidas. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.